Você é trigo ou é palha diante de Deus? Pô, mas que pergunta, como é que você fala um negócio desse, né? Eu quero contar uma história para vocês, um versículo apenas, que ele é muito importante para a sua vida, para a minha vida. Ele é um versículo que implica numa decisão que você tem que tomar em vida, né? O contexto aqui é sobre João Batista. João Batista ele era primo de Jesus. Ele foi um precursor de Jesus Cristo. Ele veio primeiro, ele nasceu, ele era 6 meses mais velho, e ele veio fazendo seu ministério, abrindo o caminho para Jesus, dizendo assim: olha, vocês, falando para o povo judeu, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus está chegando. Né? Então ele foi um precursor, ele veio falando sobre arrependimento para as pessoas se arrependerem, né? E aí começaram a perguntar, os discípulos dele começaram a perguntar: pô, mas peraí, você é o Messias? Você é aquele que estava para vir, né? Porque a Bíblia vem anunciando o Messias, né? Que era o libertador. Lembra? Eu já comentei aqui com vocês, os judeus esperavam um libertador político, mas veio Jesus que veio libertar as almas deles, né? Então, pô, mas vem cá, você é o Cristo, você é o Messias. Ele falou: não, o que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu. Né? Ele é dono daquela frase: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele fala assim: aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Então, aqui, para você que acha que tudo vai acabar em pizza, tudo aquilo que eu estou dizendo é o seguinte: quando você morrer, quando a gente fala em salvação, não é só após a morte, é agora, em vida também. Então, mas aqui, especificamente, ele está falando de juízo, está falando quando você morrer mesmo. Então, ele está falando assim: olha, é, ele é poderoso para julgar. Eu vou ler o texto que ele diz aqui, ó. Ele fala assim, está em Lucas capítulo 3, versículo 17. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira. A eira era um terraço antes de entrar no celeiro, né? E recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. É um fogo que não vai se extinguir, entendeu? Fogo é um fogo que vai durar para sempre. Você sabe onde que é esse fogo? Exatamente. Se você pensou em inferno, você está coberto de razão. Então, Jesus Cristo, ele tem o que na mão? Ele tem a pá. O que é a pá? O que significa a pá aqui para a gente? É um símbolo de autoridade, é um símbolo de julgamento, é um símbolo que ele pode, com a pá você separa as coisas. Então ele está separando o trigo da palha, né? E não é um juízo humano, é um juízo divino que vai durar para sempre. Às vezes um juízo humano, quer dizer, o cara comete um delito, né? Ele vai contra a lei, então ele é julgado e aí o juiz dá uma sentença para ele. Aqui no Brasil, pelo menos, não tem sentença de morte, né? Nem prisão perpétua, mas ele dá uma sentença: olha, você vai pegar tantos anos de cadeia, tal, enfim. E aí que o juízo acaba, o cara volta para a vida, ou reformado, ou pior do que entrou. Mas aqui a gente está falando de um juízo divino, é aquele juízo eterno, que vai durar para toda a eternidade. Você pensa assim: o que é 80, 90, 100 anos diante de uma eternidade? Pega aí, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar aí 100 anos, vai, vamos pegar 500 anos, desde quando o Brasil foi descoberto, 500 e poucos anos atrás. Pô, é tempo pra caramba, né? Quer dizer, já se passaram aí 5, 6 gerações. Você imagina a eternidade.
milhões, bilhões, é uma coisa incontável que você pode viver dentro do celeiro ou fora do celeiro, no fogo, né? Então, é isso que vai definir a sua eternidade. Você escolher querer ser trigo ou querer ser palha, entendeu? Então é assim, ó. O que significa trigo no celeiro, né? O trigo no celeiro representa os que creem, os que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, né? É isso que representa o trigo dentro do celeiro, na vida eterna. E isso você só pode fazer em vida. Olha o que diz aqui em Filipenses. Você só tem a vida para tomar essa decisão, a sua vida, né? Enquanto você está consciente. Olha o que ele fala aqui, segunda, está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Ah, eu creio nesse, creio naquele. Não, Jesus está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que quando você estiver morto e você não dobrou os joelhos para identificar que Cristo poderia ter sido o seu Senhor e Salvador, já é tarde. Você vai até dobrar os joelhos quando você estiver morto, porque todos vamos ressuscitar, mas aí já é tarde. Então, se você tiver que fazer isso, você tem que fazer isso em vida. Você tem que reconhecer que Jesus Cristo é Salvador e Senhor das nossas vidas. É isso que você tem que fazer. Então, o celeiro lá é a segurança eterna, né? Onde você vai estar com Cristo o tempo todo. E a palha lá, o fogo, vai para o fogo inextinguível, que é o inferno. Eu não sei se você já notou, você foi em algum velório uma vez, no enterro, e você acabou lá o velório e tal, e aí pegam lá o esquife e vão levar para a sepultura, para o morto poder ser sepultado. Aí você vai caminhando com aquela turma no cemitério, você vai vendo as esculturas, né? Tem gente que era mais, vamos dizer assim, ricas na época, nos séculos passados aí, e construía aqueles mausoléus, né? Inclusive parece que está tendo visitação no cemitério Araçá, para quem quiser conhecer os mausoléus daquelas pessoas que foram os barões do café, muita gente lá, rica, que tem lá, vai ter visitação lá. E o que você nota naquilo lá? Você anda de cabeça baixa ou você vai olhando aquilo ali? É interessante você olhar aquilo, porque aparece assim, na grande, mas não vai aparecer o capeta lá, né, o diabo, né, com chifre, com cauda, com aquele tridente. Isso é uma ilustração do diabo que as pessoas fazem, mas ele não é assim, não. A Bíblia diz que ele era formoso, o cara era bonito, você entendeu? Olha só que interessante, né? Bom, mas o que você vai encontrar lá no cemitério? Você vai encontrar Jesus com os braços abertos para receber o morto, ou Jesus segurando o morto no colo, né, com uma figura ali como se, né, toda morta e Jesus ali segurando com aquela auréola. E aí que paz, né? Puxa, agora ele descansou, está nos braços do Senhor. Eu sinto dizer isso para vocês, sinto mesmo, porque eu creio no que a Bíblia diz. Ninguém vem falar isso para mim, né? E eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. Realmente, se você lembra do ladrão na cruz? Tinha dois ladrões. Um deles falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro não falou nada, blasfemou ainda por cima, desce da cruz aí e tal. Quer dizer,
Então a coisa é instantânea. Se te falaram, não, quando eu morrer, não, eu vou para um lugar aí intermediário, aí vão fazer alguma coisa para mim, os que ficarem vivos, e são meus parentes, meus amigos, vão fazer algumas coisas aí que vão limpar a minha barra para ir depois, quando tudo terminar, aí eu vou para o céu. Não, minha gente, não tem nada disso escrito aqui. Muito pelo contrário. Jesus, com aqueles ensinamentos sobre parábolas, ele, qualquer dia eu vou dar um estudo sobre a parábola do rico e do Lázaro. É um estudo bem legal que retrata exatamente isso na hora da sua morte, né? Não tem nada a ver rico e Lázaro, quer dizer, pô, o rico vai para o inferno e o Lázaro, que era o pobre, vai para o céu. Não, não é isso que ele está dizendo, né? É uma ilustração que ele faz aqui, que eram duas pessoas. Imagina uma pessoa, você tem a sua casa e tem um pobre que vive aí na frente da sua casa, um mendigo que vive aí pedindo comida para você e tal, e você abre a porta, você falou, sai daí que eu quero sair com o carro. É mais ou menos isso. Quer dizer que o rico vai para o inferno. Vamos, fecha parênteses aqui. Mas então, aquilo que te falaram, se é que te falaram, que vai ter um lugar intermediário aí para você purificar a sua alma, esquece, não existe. A própria salvação já faz isso. Quando você entregou sua vida para Cristo, lembra que eu falei no outro dia aqui? Você é justificado, você é santificado, você se arrependeu, você creu que Jesus morreu no seu lugar na cruz. Então você já está justificado e santificado para você entrar na presença de Deus. Ponto. É isso que basta para você ganhar a sua vida eterna. Como então, peraí. Ou já que é assim, então eu vou pintar e bordar. Aí quando estiver próximo de morrer, aí então eu vou e aceito Cristo. Uma escolha que você tem, entendeu? Mas acontece que ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Você não sabe se você vai morrer hoje, vai morrer amanhã, vai morrer daqui 50, 70, 80 anos. Você não sabe disso. Então a Bíblia diz: vigiai, vigiai, prestai atenção, olhe as coisas, olhe os acontecimentos. E aqui, mais um parênteses que eu vou abrir aqui. Aqui até a gente vai contextualizar um pouco, né? Esse julgamento aqui está próximo. Olha como está o mundo. O mundo está piorando cada vez mais está piorando. Tudo bem, tem ideias novas, outro dia eu estava vendo um filme aí que foi quando o Thomas Edison inventou a eletricidade. Eu falei, nossa, que invenção maravilhosa que o cara fez, né? Eu acho que foi a melhor invenção que alguém poderia ter feito foi a eletricidade. Aí você começa a pensar bem, não, mas pô, e a internet, né? Não, e o telefone, né? E agora, e a inteligência artificial? Tem tanta coisa que vai sendo criada, inventada, que fica banalizado. Você começa a pensar que está banalizado as coisas, né? Mas olha que loucura isso tudo. Ainda com tudo isso, o mundo está se degladiando, entendeu? Geopoliticamente, são guerras e guerras, um querendo abocanhar as terras dos outros, outro querendo vender droga, narcotráfico, crimes organizados, né? Eu acho que aquela época que passava aqueles filmes da máfia, né, na Itália, na Sicília, aquele poderoso chefão, aqueles caras, aqueles mafiosos, perto dessas facções criminosas, acho que era bandidinho como é que fala? Batedor de carteira. Hoje as coisas estão muito sofisticadas, entendeu? Os caras, por outro dia eu estava vendo, os caras estão construindo armas aqui no Brasil, armas sofisticadas, metralhadoras com silenciador e tudo. Para quem? Para você, que é pessoa física? Eu vou comprar uma metralhadora para ter em casa? Não, é tudo para facções criminosas. Então o mundo está caminhando para o juízo final. E a despeito do juízo final, olha o que a Bíblia diz aqui, quer ver? O plano de salvação da Bíblia, qual é? Vou ler para vocês. Está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Aí você vem no 18, isso foi no 16. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Você imagina o seguinte, né? Deus deu o filho dele, o único filho dele, para morrer por você, para morrer por mim. E aí você não rejeita. Ah, não, que isso é bobagem. Isso é história da carochinha. Eu prefiro crer num cristal, que eu vou lá, compro e adoro aquele cristal. Ou eu prefiro crer numa imagem, que eu ponho imagem aqui e peço e tal. Cara, Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar. Você imagina a tristeza de Deus quando ele percebe que uma pessoa rejeita esse sacrifício que o filho dele, que ele botou o filho dele para fazer, e vai crer no Zezinho, na Mariazinha, no Juquinha, na Silvinha, entendeu? Não tem cabimento isso. Então não tem aquele estágio, os caras que viverem aí, que são meus amigos, meus parentes, vão fazer coisas aí, procedimentos para limpar a minha barra. Não existe isso, tá? Ah, quer ver? João 12:48. Aqui também, ele fala assim, olha, João 12:48. Ó, quem me rejeita, Cristo falando, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Mateus 10:33. Olha o que ele fala aqui. Olha que pesado isso aqui. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantas pessoas já falaram, não, eu não quero saber de Cristo, isso aí é bobagem. Outra, eu já tenho a minha religião. Aqui não se trata de você ter o seu time, não vou mudar de time agora, vou virar casaco. Ou já tenho a minha religião, não vou mudar, não quero nem ouvir as outras religiões. A gente não está falando de religião, gente. A gente está falando da verdade, da sua vida. O que está em jogo aqui é a sua vida. Não só a sua vida eterna quando você morrer, mas a sua vida agora. Porque Jesus garante a sua vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que ele fala aqui, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Que era o ladrão, é o diabo, é Satanás. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude, vida plena. Agora, em vida. E agora que você lembra que nós vemos aqui em Filipenses, que é onde você pode tomar a sua decisão. Então, esse estudo aqui que a gente está fazendo hoje, para que ele serve? Ele é um chamado para você tomar a decisão. Você tem que tomar sua decisão agora. Você quer ser trigo ou você quer ser palha? O tempo está próximo, é isso que eu estava falando. Guerra, rumores de guerras, catástrofes climáticas, esse negócio aí também de não, aquecimento global, não sei o que e tal. Eu me questiono um pouco, às vezes eu vou atrás de alguns assuntos. Pô, será que só agora que a gente está tendo aquecimento global? Não, porque as indústrias falam que até os gases da vaca furam lá a camada de ozônio e entra. Não sei, eu questiono um pouco isso, né? Eu nunca me esqueço aqui, uma época que nós ficamos uma crise danada sem água uma crise muito forte. As represas, todas as represas que abasteciam aqui a região sudeste e sul, secaram, ficaram negativas, né? Os caras tiveram que puxar de uma água de uma represa para outra e falar assim: olha, a coisa foi tão feia que só daqui uns 4 ou 5 anos que essas represas vão, vão voltar ao normal. Eu comentei com algumas pessoas aqui em casa, minha mulher, meus filhos, eu falei assim, olha, isso está na mão de Deus, a gente não tem como fazer nada. É Deus, se Deus quiser que essas represas voltem ao normal no tempo dele, vão voltar. Olha, não deu um ano,
Sério, falaram 4, 5 anos. Não deu um ano, as represas já estavam transbordando novamente. Então, gente, está na mão de Deus. A parte de clima, Deus, na sua soberania, ele está movendo as peças. Ele está movendo tudo. E tudo vai caminhar, né? Tudo vai caminhar para um julgamento. A Bíblia, o spoiler da Bíblia, já garante, a própria cruz já garante a vitória de Cristo sobre Satanás. Cristo venceu Satanás. Cristo venceu o pecado. A cruz marcou essa vitória, né? E então a gente já ganhou. Aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida para Cristo, tendo Ele como Senhor e Salvador, já ganhou. Agora, você vai apostar sua vida? Não, eu vou esperar para morrer. Não vou mudar de religião. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso muitas vezes de muitas pessoas, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro pregar a palavra, né? Falar aquele João 3,16, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de salvação, né? E falar de Cristo, falar de Deus, como é que é a vida. Tua vida não vai ser um mar de rosas, é claro. O próprio Jesus fala assim: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você está com Cristo, tem um quadro de Rembrandt. Eu tenho ele aqui no meu escritório, não dá para mostrar agora, não é, obviamente, a pintura custa milhões de dólares, mas eu tenho uma réplica que eu gosto muito desse quadro. É quando os discípulos estão no barco, no meio daquela tempestade, e Jesus, pô, Jesus, acorda aí, nós vamos. Aí Jesus acorda e acalma a tempestade e tal. É como você estivesse do lado de Jesus. Você pode estar num barco com tempestade, você pode estar atravessando um precipício pendurado numa corda, se você estiver nas costas dele. Quando você está com Cristo do lado, ainda que você passe por tribulações, e você vai passar por aflições, você está com ele do seu lado, entendeu? É outro papo quando você tem ele como seu Senhor e Salvador. Então, gente, eu quero terminar aqui logo, para a gente não se demorar muito. Eu peço muito a Deus que vocês avaliem, ponderem sobre isso que a gente falou aqui e escolham estar do lado de Cristo. Escolham estar sob as vistas desse nosso Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. Tá bom? E é no nome dele que eu peço que vocês possam entender e aceitá-lo. Amém, Senhor.